Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Olá, caros telespectadores. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET, programa da Confraria da Comunicação. O nosso programa hoje está retornando depois de um prolongado recesso. Nós estamos de férias, e talvez férias indeterminadas, mas resolvemos retornar a esse programa que tanto nos dá alegria. E, inicialmente, eu gostaria de fazer uma saudação, uma homenagem ao nosso patrono da Confraria da Comunicação, que é o Dr. Celso Antônio Soster. Ele é a pessoa que deu início a esse projeto, ele deu início a esse projeto do nosso programa, e graças a ele nós estamos no ar, se não me falha a memória, há mais de 15 anos. E aqui, de público, quero enaltecer a figura do Dr. Celso Antônio Soster, que é uma pessoa de caráter e honestidade singular, é uma pessoa, um ótimo profissional que merece todos os nossos elogios. Em relação à honestidade, então, nem se fala. Uma vez aqui, eu acho que foi o ano passado, que o Lula disse que não existe mais homem mais honesto que ele no Brasil, né? Então, na época, eu dei risada. Essa frase, que não existe mais pessoa mais honesta no Brasil, caberia ao doutor Celso, jamais ao político Lula. Então, vai aqui, doutor Celso, que talvez esteja nos assistindo, e nos honra muito, está sendo homenageado com a sua audiência, que diz que não perde um programa nosso, Isso nos gratifica. Então, fica aí, doutor Celso, quem sabe num próximo programa, que o doutor Celso, inicialmente, ele participava do nosso programa. Pois a idade veio avançando, etc. e tal, mas, quem sabe, qualquer hora dessas, vamos demover ele da ideia de não participar mais do programa e vamos trazê-lo aqui. Nem que seja amarrado, vamos trazer no cabresto. Então tá, o nosso programa hoje está composto da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutor Luiz Fernando Plasto, doutor Demerval Mucílio Trajano, da doutora Márcia, que fugiu aqui da nossa imagem. Dito isso, o que é que a bancada queria discutir hoje, depois desse nosso prolongado recesso? São tantos assuntos, Mas, quem sugere aí os assuntos aí? O senhor falou que foi umas férias, eu diria que foi uma licença-prêmio não remunerada, né? Exatamente. Isso aqui como diria aquilo, é um munus público, a nossa atividade aqui. Nós podemos falar da CE, então, que era um dos temas da pauta, a nossa privatização da CE. Podemos falar de qualquer coisa que a bancada assim entender. Então pode começar, doutor Luciano, pode começar. O senhor, como um defensor ferrenho das privatizações, deve estar, acho que, um pouco constrangido com essa privatização da CE, que só trouxe... Não. Eu não sei. Prejuízo à população, Doutor Luciano, eu não sei se tivesse continuado sob o comando do poder público, eu não sei se não poderia estar pior. Eu acho que não é questão... Na época da CE pública, não tínhamos casos de ficar a população em certas localidades com 15 dias sem energia elétrica, perdendo seus alimentos, perdendo seu divertimento na televisão, perdendo de seus próprios maneiras de se manter em casa, porque com o calor que andou fazendo em Porto Alegre, sem ventilador, sem poder se tomar banho quente nas épocas que batia o frio à noite, Eu acho que a CE Equatorial nos fornece um serviço de péssima qualidade, bem diferente do que era quando era a CE pública. Pois doutor. Nesse aspecto aí, a privatização da CE foi prejudicial. Doutor Luiz Fernando, mas pelo menos nós não temos agora aquela falcatrua quando ela era estatal, aquela falcatrua dos esquemas das ações trabalhistas. A CE era a empresa que mais pagava ação milionária aqui. Ela enriqueceu muitos advogados. Teve advogado que recebeu 2, 3 milhões de dólares de honorários.
através do sindicato, eles faziam lá uma falcatrua com o conluio da diretoria da CE, e lá sangrava os cofres públicos. Então, isso nós não temos mais. Doutora Luíse, eu acho que um erro não justifica o outro. Não é porque havia falcatruas desse quilate que a CE devia de ser privatizada. O problema dela ter sido privatizada é que hoje ela não fornece um bom serviço para a população. Aqui no nosso bairro mesmo, 24 horas sem luz. Eu não lembro de nenhum evento. Eu nasci nesse bairro, estou aqui até hoje, eu não lembro disso, de tanto tempo sem luz. Então, assim, um erro da CE pública não pode justificar o erro da CE equatorial. A gente não pode estar satisfeito com esse serviço medíocre que vem fazendo essa prestadora, né? Agora, só porque deu esse apagão aí agora, já não presta mais. Não, vamos esperar os acontecimentos. Vem se repetindo várias vezes, né, doutor? Não é uma questão única, vem se repetindo inúmeras vezes. Acontece o seguinte, ameaça de temporal, falta luz na hora. Que as instalações elétricas de Porto Alegre, elas estavam sucateadas. E aí? Quer dizer... Mas aí a culpa é sempre da empresa que foi privatizada, só é sempre a culpa da gestão anterior. Nunca é culpa de quem assume. Não, o problema todo é o seguinte, o problema é que a Petesada só quer coisa pública. Esse que é o problema. Mas quando a Equatorial comprou, a gente quer luz. Petesada, avermelhada, só quer coisa pública. Não é assim. A gente quer um bom... Para vocês, até os armazéns da esquina tem que ser tudo coisa pública. Até os cachorrinhos quentes, até os espetinhos de churrasquinho de gato ali, para eles tinha que ser público. Se for assim como você fala, nós vamos querer transformar a farmácia do Dr. Demerval em farmácia popular. Não é o caso. Ela tem a farmácia popular, ela tem. Doutor Demerval, essa é a vontade dos vermelhos. Não, senhor. O doutor Demerval tem que continuar com a sua iniciativa na iniciativa privada, prestando o ótimo serviço que ele presta. Mas serviços essenciais, como o fornecimento de energia, não pode ser assim. Entregar a qualquer empresa que vem aí querer comprar para ter lucro, sucatear o serviço. E o que mais, doutor Luiz Fernando, o que mais tinha que ser público também, além da energia? A água tem que continuar sendo pública, a energia elétrica tem que continuar sendo pública, até o gás eu acho que tem que continuar sendo público, para não ser um preço que... Os bancos também, né? Os bancos também tem que ser tudo público, né? Alguns têm que ser públicos para fomentar a economia. Eu acho que alguns têm que ser públicos, assim como o Banco do Brasil, a Caixa Federal, o BNDE, o Badesul, esses têm que continuar sendo públicos. Não tem que privatizar. Sendo público, e o serviço que eles prestam é bom? Caixa Estadual, Caixa Federal e o Banco do Brasil? Especificamente, em alguns casos, não. Mas no fomento à agricultura, no fomento ao pequeno... Para mim, indústria... Para mim, Banco do Brasil e Caixa Econômica são os dois piores bancos. Mas o senhor está falando como cliente, pessoa física, não como produtor rural, não como produtor agrícola. O senhor está falando como uma pessoa física, como um profissional liberal. Doutor Luiz Fernando, esse benefício aos agricultores, aos pecuaristas, podia ser concedido de outra forma, não é através do banco público. O governo federal tem a caneta e o Diário Oficial na mão. Ele, por exemplo, ele pode exigir... Ele pode exigir, o governo, porque o governo pode tudo, tendo o Diário Oficial e a caneta na mão. Ele pode tudo. Ele poderia, por exemplo, exigir que os bancos privados aplicassem um valor X do seu faturamento ou do seu dinheiro em caixa nessas atividades. Não precisa ser o a partir do momento que os bancos são privados, o governo não pode interferir. Banco público é cabide de emprego. Privado, doutor. Banco público não pode interferir em banco cabide de emprego. E eu conheço, inclusive, cabide de emprego e para enriquecer as pessoas. Eu tenho um amigo que está rico, aposentado do Banrisul. Saláriozinho de 40, 50 mil por mês. Não era nem gerente. Se fosse gerente, ele estava ganhando 100 mil. E o banco privado está pagando 7, 8 mil por mês. O gerente deles. E aí, claro, os 50, 100 mil sai do nosso bolso, né? O povo que se lixe.
E aí, doutor Demerval, o senhor concorda com o doutor Luiz Fernando? O senhor está errado quando o senhor diz que o governo poderia impor algo a algum banco privado. Ninguém pode impor nada ao banco privado. No iniciativa privada, o governo não tem interferência nem ingerência nenhuma. Tem. Não poderia impor que... Doutor Demerval, o governo é que dita as regras. O governo é que dita as regras. Ele diz quanto é que o banco tem que recolher o depósito compulsório do Banco Central. Quem dita as regras para o banco privado é o Banco Central. E o Banco Central é independente agora. O Banco Central não tem o Banco Central é independente. Então, o presidente não manda no Banco Central. Né? Ele troca quando quer o presidente do Banco Central? Não é. Não pode mais mandar trocar para o presidente do Banco Central. Ela é a atividade privada, né? Tem que fazer concurso para ser presidente. É justo isso que o Paulo Guedes se gaba de ter feito isso, de o Banco Central ser independente, coisa que não era nos governos populares. Banco Central não é independente de coisa nenhuma, doutor. Banco público não tem independência nenhuma. É cabide de emprego. Tá, deixa o doutor... também o programa, doutor. Vamos deixar os colegas falarem também. Pois o doutor Demerval aí. Dá o pitaco aí, doutor Demerval. Boa noite a todos. É um prazer retornar a essa banca, né? Entrar na casa dos nossos telespectadores. Com relação às privatizações, eu sou favorável, doutora Luísa, de privatizar tudo. Exemplo, CRT. O que era ontem? O que é hoje? A gente esperava 4, 5 anos num telefone. Hoje tem pronta entrega imediatamente. Com relação à CE, foram governos inúmeros que sucatearam essa empresa. Agora, ela foi vendida. Eles não podem, de ontem para hoje, resolver tudo. Entende? Mas vocês vão ver que nós vamos ter um serviço de qualidade. Eu entendo que a nossa Constituição determina saúde, educação e segurança. Que os governos falam, isso está mal, então ele que se atenha a isso. E o resto privatize, deixa a livre concorrência disputar. Nos países industrializados é assim, nos Estados Unidos é assim. Vai funcionar. O livre comércio decide as regras. Então, a CE foi privatizada faz pouco tempo. Está tendo apagões, sim. Mas, vamos independente do governo que estiver de plantão lá, as privatizações são boas, são benéficas para o Brasil. Porque a maioria dessas estatais, infelizmente, não é PT, é todos os partidos. É um cabide de emprego. É um cabide de emprego. Tinha gerentes da CE ganhando quase 50, 70 mil. Pelo amor de Deus, gente. O nosso ritmo que é outro. Doutor Demerval então, tem razão. Que Petrobras. O petróleo é nosso. Nós pagamos a gasolina mais cara do mundo. Então, vamos privatizar tudo. Vamos deixar o particular, doutora Luísa, ele tem um gerente, lá ele tem metas, lá funciona. No governo, infelizmente, gente, o Brasil está fadado ao fracasso com relação a ele administrar empresas. O que poderia ser feito, doutor? Entenda assim, que ele também possa explorar, mas concorra com a iniciativa os bancos. A Caixa Federal funciona. Doutor Demerval, se ele concorrer com a atividade privada, ele quebra. Ele é mal administrado? Não, doutor Luiz, a Caixa Federal funciona bem, o Banco do Brasil funciona bem também. Ele abrir para o particular também poder explorar, doutor Demerval, o Banco do Brasil e a Caixa Federal funcionam bem porque lá é que se recolhe os tributos, para lá é que vão os depósitos judiciais. Se não fosse isso, eu queria ver se não tinha quebrado já. Não, mas hoje o senhor vai num banco, esses bancos da Caixa, o senhor é bem atendido como num particular também, doutora Luísa. Eu entendo que o Banrisul é um banco estatal que é excelente. Eu sou adepto do Banrisul. A admissão dele se tirou da política e virou técnica. Então, funciona. Tu já viu os salários que o Banrisul paga? São altíssimos. Está cheio de marajá lá. Está cheio de marajá. Mas é um banco que dá muito lucro para o Estado, doutora Luísa. Dá claro. Muito lucro. Ele tem a folha de pagamento do funcionalismo, ele arrecada os ICMS, aquelas taxas judiciais só podem ser pagas no Banrisul. Claro, tendo o poder desses recolhimentos, qual é o banco que não vai bem? E o banco privado não tem esse privilégio. Mas hoje, talvez o cargo maior do Banrisul seja político ainda, mas o resto tudo é técnico, os gerentes competentes, os cabeças que gerem os destinos do banco é indicação, cabide de emprego. Toda hora o governo quer falar em vender, por quê? Porque está bem avaliado e ele está com um valor de mercado muito bom, né, doutora Luiz? E aí, doutor Ângelo, concorda também com o doutor Demerval ou com o doutor Luiz Fernando? Claro
que não. É, Até claro concordo que que o Banrisul esteja... O vermelho fala mais forte? Não sei se é o vermelho, né? Eu sou gremista. Não, hoje ela está de rosa, não está de vermelho. Não é questão de ser vermelho ou não, né, doutora Luísa? É questão de posicionamento, de visão. Né? Eu acho que sim, que o Banrisul está melhorando porque está deixando de ser político, mas isso não quer dizer que tenha que ser vendido a qualquer preço para qualquer outro banco. Não, a qualquer preço também não, né? Não é bem assim. Mas a CE, doutora Luísa, como é que a CE foi vendida? Foi dada, porque a dívida dela era trilhões de reais. A dívida dela era impagável. A dívida dela era impagável e essa empresa assumiu a dívida. Para uma empresa que já tem já tem como, né, já tem no seu currículo no Brasil de ser empresa de fornecimento de energia elétrica que gera apagões, né? Não foi aqui específico porque a CE estava assim, porque quando a CE era pública nunca houve um apagão desse tamanho, pelo menos aqui nesse bairro e em vários outros lugares de Porto Alegre. As instalações não estavam tão deterioradas naquela época. Mas agora, recente, antes da venda, meses antes da venda, não houve. Ao ano passado, nos temporais do ano passado, não houve um apagão. Eu não tenho lembrança de ficar 24 horas quase sem luz. Não tenho, na minha vida. Então, assim, não é vender para qualquer um, a qualquer preço, e fica por isso mesmo, né? Como a gente sabe que são vendidos as empresas do Brasil, né? A Vale do Rio Doce, quando foi vendida, né, para a Vale, né, que se tornou a Vale, aconteceu alguma coisa com eles depois daquela catástrofe em Brumadinho? Não. Ninguém foi preso. Mas é preciso ter um tempo também, né, doutora Ângela? Né? Aconteceu uma fiscalização, desculpa, doutora, né, de como é que eles estavam trabalhando, se estavam se preocupando com o meio ambiente. Como aqui não tem largou, né, não querem saber se tem porto-alegrense que ficou 15 dias sem luz, como o doutor Luiz Fernando falou. Isso é irrelevante se é só 8 mil e poucas famílias, né? Então, é muito triste a gente sentir esse retrocesso, seja ele por uma empresa pública ou privada, tanto faz, se fosse a privada. E é elitizado, né, doutora? E é elitizado, a falta de energia é elitizada. Claro, onde é que fica 15 dias sem luz? Não é nos bairros novos. Mas, gente, são nos bairros de pessoas pobres que ficam sem luz. Mas também, gente, eu não estou nem entrando no mérito de governo Bolsonaro, mas tem uma coisa, não houve horário de verão, não houve racionamento, não houve... agora o apagão é exclusivo aqui olha as tempestades que tiveram aqui no sul também, né? A CE, ela assumiu faz pouco tempo. Quando a gente compra uma empresa que está quebrada, falida, claro que leva um tempo até tu organizar, tu ajeitar, tu pegar confiança. Então, a CE vai chegar a esse ponto. Uma empresa experiente como essa... Mas, doutora Ângela, é um estado... Doutor Demerval, a senhora fala isso há 2 anos, ou 3 anos que nós temos... Chegou, doutora Márcia, estava desaparecida. Nós já tínhamos perdido. Estava lutando com a internet aqui, doutora Luísa. Há 2 ou 3 anos que nós estamos tendo essa série de intempéries assim, o ano todo. E a CE foi vendida o ano passado. Então, já faz 1 ano, mais ou menos. E eu acho que está faltando um pouco também de equipe técnica nessa empresa que comprou a CE. Pode, acredito. Não é possível que fique 15 dias um bairro sem energia elétrica. A CE, nesse tempo, não acontecia isso. Tem que haver uma fiscalização para a empresa que foi vendida, para que ela cumpra metas também. Não pode ser assim, Deus, vendi, está tudo entregue lá, eles que resolvem. Mas não tem uma agência reguladora? O Ministério Público tem que agir também nesses casos. É impossível uma família ficar 15 dias sem energia elétrica. Perdendo alimentos, não podendo tomar banho, não podendo olhar uma televisão, não podendo escutar um rádio. É difícil, é complicado. Eu acho que essa privatização foi apressada e foi uma privatização que não deveria ter acontecido. Mas como é que a Assembleia autorizou? Nós temos deputados lá de todos os partidos, né? Sim, mas a maioria é governista, né, doutor? É uma empresa que dava lucro, mas
a má administração dela fez ela estar endividada com bilhões. O nosso governador, com a intenção de concorrer à presidência, ele conseguiu botar as contas em dias. Mas a troco de quê? A troco de vender o Estado, né? E a troco de pegar o dinheiro da saúde do governo federal também, né? O salário está em dia, a troco da venda do Estado, né? Os salários agora não atrasam mais, mas a troco da venda de tudo. Ele vai pagar os precatórios agora, ele quer pagar os precatórios, né? Que estão há anos também para serem pagos. Boa noite para todos vocês e me desculpem, né? Porque eu estava realmente com uma dificuldade muito grande de conseguir entrar na reunião de hoje. Vocês estão falando, né, sobre a privatização da CE, eu acho, assim, todo mundo já sabe qual é o meu posicionamento em relação às privatizações. Eu sou diametralmente contra as privatizações, eu sou a favor de um Estado grande para a população, né? E eu acho que realmente, né, o governador ele teve assim uma ideia muito infeliz de vender a CE por R$100 mil, né, na verdade. No momento que a CE foi privatizada para a CE Equatorial, 1.000 funcionários, né, saíram em PDVs, né? Então foi sugerido para eles, né, a saída através desses PDVs, saíram 1.000 funcionários. E o que aconteceu? Eles levaram 2 subestações móveis, se não me engano, para Pernambuco, 2 no valor de 10 milhões cada uma. Então, por que todos esses problemas vêm acontecendo? Porque é uma empresa, né, que só se preocupa com o lucro, não se preocupa com a população, como a gente já imaginava, nós já sabíamos, né, que, na verdade, a privatização das empresas com o intuito de melhorar a qualidade da prestação de serviço é uma falácia, né? Todos nós sabemos disso, é um absurdo que vem acontecendo, né? Então, os funcionários que eram, né, os eletricitários, especialistas, 1.000 deles saíram. Assim, ó, pelo que se viu pelo sindicato, né, dos eletricistas e eletricitários, eles dizem que para que um eletricista esteja apto, não é, a trabalhar e prestar uma boa qualidade de serviço, eles precisam de 5 anos de treinamento. E os nossos bons funcionários, né, saíram em um PDV. Então, o que acontece? Estamos, assim, simplesmente, né, por nossa conta e risco, né? Porque quando a gente fica sem energia elétrica, não conseguimos nem falar com o atendente, como nós conseguimos, né, em momentos anteriores com a CE. Hoje nós temos que mandar, então, SMS, a gente entra, né, através do site da empresa, não temos um retorno, né? E quando recebemos um retorno de um SMS, também é falacioso, porque eles dão, né, um prazo para retorno do serviço, e esse prazo não acontece. Eles informam pessoas, por exemplo, que moram em locais mais isolados, que não são prioridades porque não estão em um conglomerado. Então, gente, efetivamente, né, isso serve para todos nós, para a gente perceber o engodo que é, né, a privatização. O Eduardo Leite, nós sabemos qual é o objetivo dele, que é se candidatar à presidência da República, né? Pensou até em mudar de partido, porque ele não aceitou o resultado das prévias com o Dória. Então, é isso que eu tenho a colocar para vocês. Eu não sou a favor, né, de um Estado mínimo, porque nós não podemos ter um Estado mínimo no país que nós vivemos, no Estado que nós moramos. Não é possível um Estado mínimo, né? Essa prestação de serviço, ela é uma prestação de serviço essencial, né? Nós precisamos da energia elétrica para tudo, né? Nós somos dependentes. Em função da falta de energia elétrica, faltou água, né? No bairro Menino Deus, por exemplo, ficou um bom tempo sem água, porque havia necessidade do restabelecimento da energia elétrica para que a água retornasse aos bairros. Então, gente, nós estávamos atravessando uma época, né? Estávamos atravessando um momento de um calor intenso, né? Estávamos passando por um momento muito quente em função do verão que nós estávamos atravessando, e daí a gente fica imaginando. Felizmente, nós não passamos por isso, mas muitos, né, cidadãos de Porto Alegre e de outras cidades ficaram sem energia elétrica e sem água. É um absurdo. Doutora Márcia, a senhora acha que se a CE tivesse continuado pública, estaria funcionando melhor?
Tenho certeza, doutora Luísa. Eu não lembro a de doutora Márcia agora é ficarem evidente. 15 dias sem energia elétrica. Mas quantas vezes Márcia é faltou evidente luz agora. com a CE anterior, né? Também, né? Faltou, mas, doutor Demerval, o senhor lembra de alguma reclamação das pessoas não conseguirem falar com o atendente ou ficarem 15 dias sem energia elétrica? Eu não. 24 horas, como eu fiquei sem luz e sem água. Mas nós não temos uma agência reguladora. Vamos transformar em perdas e danos. 15 dias é impossível. Mas também. Isso é um bem essencial, né? Até a pessoa ser indenizada, olha o que ela já perdeu. Claro, concordo. Não, concordo. É um absurdo, é o comércio. A luz é um bem essencial, a energia elétrica é um bem essencial, né? Assim, meu temor é que cada vez que dê um temporal, que dê uma chuva, que dê algum problema, a gente volte a ficar um longo período sem. Imagina a situação de uma criança, também, de uma pessoa idosa que precisa de um nebulizador para poder respirar, voltar a respirar. Sem energia elétrica. É bem essencial. Um prejuízo gravíssimo. É uma emergência que a pessoa precisa ser levada com urgência para um hospital. A pessoa mora num prédio alto, e aí como é que vai fazer? Agora, eu não estou defendendo a CE, porque, né, era uma estatal, agora foi privatizada, mas eu associo assim, quando uma empresa é vendida, ela tem que se readequar à nova realidade, ela estava com a moral lá embaixo, ela estava com o sistema todo sucateado, eu acho que ela precisa de um tempo também para Não, doutor Demerval, o senhor me desculpe, respeitosamente eu divirjo do seu posicionamento, porque é uma prestação de serviço essencial. Então, assim, a Equatorial, quando pegou por R$100 mil, né, a CE, com toda a estrutura que tinha, ela tirou subestações móveis daqui. Né? Então, assim, tirou funcionários especializados, os funcionários saíram em PDV. E onde é que está o Ministério Público, então, que não interfere, doutora? Se ela prejudicou, se ela tirou equipamentos aqui indispensáveis aqui, o Ministério Público também tem que interferir. Mas o Ministério Público, doutor Demerval, deveria interferir em muitas situações, né? Muitas situações, pois o Ministério Público ele se tornou um quinto poder, aí, um quarto ou quinto poder, né? Porque, na verdade, o que eles querem é o exercício do poder mesmo, não é? Eles têm projetos de poder. Então, com o Ministério Público, né, espero que comecem a ser punidos, como aconteceu com o Deltan Dallagnol ontem, né? E espero que o Ministério Público, né, olhe para essas situações e não olhe só para o sobrenome ou para a capa dos processos. Verdade, concordo. Nesse quesito, eu concordo com a senhora. Ninguém está acima da lei, né? Essa questão da CEL, eu reconheço que, efetivamente, antes não prestava um bom serviço e continua não prestando. Então, é como diz aquele ditado, tudo igual no cartel de Abrantes. Não tem. Isso vai levar algum tempo até essa nova empresa que assumiu a CE se readequar, melhorar a sua infraestrutura, todas as instalações que a maioria são deterioradas, isso vai algum tempo, né? Isso é uma herança que ela pegou da CE pública. Nós não podemos tirar essa... Doutora Luiz, desculpa me interromper, o senhor já tinha ficado 24 horas sem luz antes? Não, não podemos, assim, através de uma situação particularizada, atípica, chegar a conclusões... Não é particularizada, é generalizada. Aconteceu. Mas o Lula não cometeu um monte de crime e acabou sendo absolvido? Acontece essas coisas. Não, o presidente Lula não cometeu nenhum crime, doutor. Isso acontece. Nenhum crime. Isso acontece com as melhores famílias. Olha, inclusive agora está ganhando indenização até. Isso agora está ganhando indenização, como está ganhando o Deltan Dallagnol. É verdade. Isso, o senhor viu que o doutor Fernando observou que até em relação à CE, o senhor conseguiu incluir o Lula. Doutora Márcia. Isso aí me faz lembrar. Até na saudação ao doutor Soster. Doutora Márcia. A senhora estava fora do ar. Essa condenação. Estava fora do ar e a gente deu como exemplo a privatização da CRT. A senhora preferia aquela CRT de antigamente ou a de hoje? Qual é que está melhor? Olha, doutor Demerval, nós temos muitas operadoras hoje, né? Mas o senhor, né, como um operador do direito, o senhor deve saber também
que existem várias especializadas, existia um centro especializado no Foro Central que era só para essas reclamações em relação à prestação de serviço, porque, na verdade, né, as prestadoras de serviço não entregam. O senhor veja bem, o tempo que eu fiquei brigando aqui agora com a internet, que eu tenho 600 megas de velocidade, para conseguir entrar nessa reunião. Ou seja, a gente contrata o serviço, a gente paga e não recebe, eles não entregam. Mas o doutor Demerval também está falando de um tempo que a tecnologia não era esse boom, né, que é hoje. Você está falando de um tempo que a gente discava num telefone. Hoje em dia, praticamente, nem se usa mais telefone fixo. Né? Praticamente não existe mais telefone fixo. Exatamente. Exatamente. A tecnologia avançou tanto que hoje o celular passou em muitos o telefone fixo, né? Mas se nós não tivermos energia elétrica, também não temos telefone. Tem o celular. Né? Em relação àquilo que a doutora Márcia falou, da privatização. A esquerda aí está toda radiante com a condenação, não transitou em julgado ainda do Dallagnol, né? Para pagar dano moral para o Lula. Isso aí me faz lembrar um processo há uns anos atrás que eu tive, que o cliente agrediu uma pessoa e foi indenizado por dano moral pelo agredido, ou seja, coitado lá apanhou e ainda teve que indenizar o agressor. Isso não faz lembrar essa condenação aí do Beltrão Dallagnol? Não faz, sabe por quê? O outro meteu a mão no dinheiro público, na verdade, e agora vai receber um prêmio de dano moral. Público, ele gastou o dinheiro público para ir para um centro de eventos, para passar em rede nacional, para desconstruir a imagem de um ex-presidente da República, para depois, doutora Luiz, para não constar na denúncia aquele monte de mentiras que ele usou no PowerPoint. Os fatos. Essa condenação foi decorrente, que, diga-se de passagem, a pretensão foi improcedente no primeiro grau e no segundo. Foi modificada lá nos tribunais superiores. E a gente sabe o que acontece lá nos tribunais superiores. Né? Lá, quem tem bom padrinho ou quem tem bom poder econômico se dá bem. Né? E não, a gente Lula tem... agora, então, né? Em Curitiba e aqui no TRF4. Isso sim nós sabemos. O fato que deu origem a essa dano moral foi por ele ter feito uma exposição lá, uma planilha lá. Um PowerPoint. Isso, uma coisa... Bom, então, só por causa disso, né? Só que o Lula tem bom padrinho. Só por causa disso, não, doutora Luísa. Chamar um ex-presidente na época presidenciável do maior corrupto, chefe da corrupção, absurdo. A senhora conhece Mussum ensaboado? Não, doutora Luísa. O Lula é assim. Aquele quem trem não pega. Ser assim foi o Dallagnol e foi o Mussum ensaboado também. O trem não pega. Foi o Dallagnol e o Moro, né? De Mussum ensaboado. Por falar no Moro, eu vi que ele quer se desvincular um pouco a imagem dele da Lava Jato. Então, agora ele está fazendo um papel, assim, mais um papel, né? De moço do interior, de cidade do interior, quase que ingênuo. Isso é uma coisa tão ridícula. Ele foi muito ingênuo quando ele aceitou o cargo de ministro da Justiça do Bolsonaro. Ele se mostrou bem ingênuo. Ele é muito ingênuo, é um moço recatado. Para Álvares e Marçal. Que não queria mostrar na porta giratória da Álvares e Marçal. Foi a maior coisa que ele fez, que o doutor Luiz já falou, né? Quando ele ficou revoltado, quando o TCU queria saber... Ele foi um excelente juiz e um péssimo ministro. Não foi excelente juiz, doutor Demerval, porque ele mercadejou a toga. Ele só não foi... Eu acho que ele falhou. Na visão da esquerda. Porque a esquerda é que foi mais duramente além dos outros partidos. Na visão da direita, ele foi um excelente juiz. Realmente, na visão da direita, ele foi um excelente juiz. Mas só para a esquerda que não foi. Só para a esquerda que não foi. Não, para a direita ele foi ótimo. Para a direita ele foi ótimo, maravilhoso. Desculpas para ele. Para a esquerda, não. Eu acho que o Sérgio Moro ele pode ter sido um pouquinho imparcial, sim, mas ele condenou pessoas da direita, da esquerda. Eu digo assim, não sou eu que estou dizendo, foi o nosso Supremo Tribunal Federal. Né, que entendeu tanto da parcialidade quanto da incompetência. A senhora ainda acredita no Supremo? O Supremo é uma corte muito política, né, colegas? Decisão contra o Moro. Como é que é? O senhor acreditava, doutora Luísa? Doutora Márcia, o Supremo é o tribunal mais político do que existe.
Não, doutora Lá Luísa, se o vota de Supremo acordo com as simplesmente conveniências. está se Se nós decidir reacreditando assim, agora. se nós decidir assim, vai quebrar o país. Se nós decidir assim, vai raspar os cofres do INSS. Lá eles decidem por conveniência, não de acordo por com a lei. conveniência. Interessante, Concordo. doutora Luísa, que na época do impeachment São da julgamentos presidenta políticos. honesta, o senhor achava que o STF estava correto, que era tudo previsto na Constituição, que o impeachment foi legal, que não foi golpe. Não, doutora Hoje, Márcia, você é que acha que o STF algumas vezes o Supremo acerta. é um tribunalzinho Quando lhe qualquer. convém, né? Quando lhe convém. Bom, ele não Doutora podia estar Luísa, errando tem tudo, dois né? pesos e Não, duas é só que medidas. faltava. Se nós tivéssemos um Supremo que errasse tudo quando fosse decisão, né? Aí seria o caos. Quando lhe Alguma coisa convém, lá ele certa. acerta. Quando lhe convém, ele Mas o senhor acerta. só acha que está errado quando o senhor não concorda com a decisão do STF. Não entendi. O senhor só acha que o STF está errado quando a decisão não está de acordo com o seu pensamento. Não, muito pelo contrário. Eu aceito derrotas, eu aceito. Não é essa a minha índole. Eu admito que, às vezes, há acertos, mas, via de regra, a gente sabe que é político. Vocês já notaram que hoje... admite que o Sérgio Moro foi parcial? Como? O senhor admite que o Sérgio Moro foi parcial? De jeito nenhum. Em absoluto. Sério, doutora Luísa? Mas, doutora Márcia, onde é que está a parcialidade dele? Só porque condenou o Lula? Não, em primeiro lugar, porque ele era um juiz universal, né, doutora Luísa? Claro, porque doutora doutora Márcia, ele só foi absolvido por causa daquela segunda turma, acho que é a segunda, que está o Gilmar Mendes e o Lewandowski. Ali os dois decidiu tudo. Lewandowski deu a sentença dos embargos de declaração. Mas acontece, doutora Luísa. Doutora Márcia, o Lewandowski, esse Lewandowski aí, ó, ele sempre é a favor dos políticos. Vocês lembram do Mensalão? Entendeu? O Mensalão já tinha sido julgado pelo Supremo. Tinha sido julgado pelo Supremo. E aí condenou lá... condenou, como é que é? Zé Dirceu, condenou a cúpula toda do PT. Aí o que aconteceu? Já tinha sido julgado. Aí o Lewandowski desencravou lá do baú o tal de embargos infringentes, que não é previsto em lei no Supremo. Ele buscou lá do regimento interno lá, para reavivar a coisa, e aí reduziu a pena de todo mundo. E aí não ficou ninguém preso mais que 1 ano, 2 anos. O senhor veja bem, bem, a condução coercitiva, né, sem a pessoa ter sido intimada para depor. Depois, doutora Luísa, nos embargos de declaração, quando ele diz que os contratos da Petrobras não têm nada a ver com o presidente Lula, certo? Um julgador que precisa de 32 laudas de uma sentença para se justificar como o juiz da causa, né? Para justificar que ele não era, né? que, na verdade, tinha que estar ali, na vara onde ele era o juiz, não é? E um caso que dele mesmo diz que efetivamente não tinha relação com a Petrobras, depois de largar a toga mercadejada, ele vai na televisão e diz que ele teve um embate contra o presidente Lula. Por favor, isso não é um juiz suspeito. Embate no bom sentido, doutora Márcia, no campo das ideias. Mas ele não tinha que ter embate. Nós aqui não divergimos também um contra o outro no campo das ideias, como diz o doutor Demerval. Aqui ninguém tem rusga com ninguém. Tanto a acusação quanto a defesa. Ele não podia. Ele disse nos Podpahs, não foi no Podpah, ele disse lá no Monark, aquele outro nazista igual a ele, ele disse o seguinte: eu chefiei a Lava Jato. O juiz não pode chefiar a Lava Jato. Ele não podia ser chefe da Lava Jato. Márcia, ele era um juiz. Embate realmente houve. O Lula já ia para as audiências que nem um galinho de briga. Já ia para entrar na Rainha de Galo. O Lula já botava aquele terninho com a gravatinha verde e amarela, e já ia que um galinho de briga. Um juiz dizer que chefiou uma operação, obviamente, ele não é imparcial. Por quê? Por quê? Ele não era o chefe dos processos da Lava Jato?
Qual era o objetivo? Ele não chefia, ele não combate a corrupção, o juiz não combate, ele julga. Ele julga com imparcialidade. Ele é um instrumento. O que eu gosto é que a esquerda sempre desvirtua as situações, né? Ela sempre procura inverter. Doutora Luiz, o reflexo justifica tudo que o Sérgio Moro faz. O reflexo disso tudo, doutora Luiz, para mim, está na campanha eleitoral dele, nas pesquisas. Ele não consegue atingir 2 dígitos nunca. Claro, é o voo do Barreto. O povo, é o voo da consciência pesada. É o voo da consciência pesada. Fascinado. O povo está fascinado pelo incompetente Bolsonaro e pelo desonesto Lula. Não tem a metade da intenção de voto do Bolsonaro. Ele tem 24, tem 8%. Tem 1/3. Tem 1/3 da intenção de voto do Bolsonaro. Tem 8%. Funciona. A terceira via, né? A terceira via. Não deslancha. Não aconteceu. Não acontece. Eu só não lamento. Vai acontecer, né? Eu só lamento que essa terceira via não está deslanchando, que vai sobrar esses dois estopor para presidente, que é o Lula e o Bolsonaro. Não, mas até as eleições tem muita água para andar debaixo da ponte, doutor Luiz. Começando os debates... Realmente, a eleição, uns 3 meses antes da eleição é que o quadro se define. Esse incompetente do Bolsonaro se definiu 90 dias antes da eleição. Há de ser eleito para desnazificar o Brasil, tal qual o Putin. Vamos desnazificar os países, pelo amor de Deus. Doutora Márcia, a esquerda do PT endossa tudo que o Putin faz. O presidente Lula mesmo foi contra essa ocupação. O Lula fez um projeto de poder para ficar 50 anos no poder. Ficou 15. Não ficou mais por causa do petrolão. Não duvido que não tivesse ficado 50 anos no poder. Eu acho que ele não ficou mais, doutor Luiz. Do Putin e a Dilma se apaixonou pelo poder e não deixou ele voltar também, né? Pode ter sido. Que o projeto do PT era 50 anos no poder. Claro, no mandato ele dava o bolsa isso, no outro inventava mais uma bolsinha aqui, outra bolsinha. A direita ficou 500 anos e não fez a metade do que o PT fez. Mas ela não fazia, ela não botava, não jogava dinheiro, como se diz assim, não atirava pela janela, né? Talvez, doutor Luiz. Não tinha esses portais da transparência, não tinha internet. O portal da transparência foi criado no governo popular, doutor Demerval. Concordo. E agora, o que aconteceu? O governo não queria saber do portal da transparência. Eu sou adepto que o governo PT fez muita coisa boa. Ele deu independência para a Polícia Federal, foi PT. Deu. Eu sei, muitas coisas boas houveram. Pois doutor Demerval, o senhor veja bem, a transparência, quando é que as coisas começaram a deixar de ser transparentes? Quando o Verme começou a botar sigilo de 100 anos em tudo, inclusive o cartão corporativo, que agora começaram a aparecer os podres do cartão corporativo. Não tem que ter sigilo nenhum, isso tem que ser aberto e público para todo mundo ter acesso. O Brasil precisa passar limpa a corrupção e a transparência é básica, fundamental. Claro, exatamente. Isso, né? Exatamente, no portal da transparência que foi criado no governo popular. Nunca tivemos medo da transparência. Mas os governos de direita não são favoráveis à transparência. Não, o governo de direita não dá pressa, só o da esquerda que presta, né? A esquerda é tudo uma maravilha. Ainda bem que o senhor reconheceu. Tudo uma maravilha. Coisa boa. Na visão da esquerda. O senhor vai ver a partir de 2023 com o presidente Lula de volta. Deus me livre. Vou fazer umas rezas, fazer uns despachos para ver se essa ideia, a vontade deles não se concretiza. Doutora Luiz, agora, veja bem, o projeto de poder do Moro era coisa boa, doutora Luiz. Votos do Bolsonaro. Como é que é? Como o nosso projeto hoje, a nossa debate versa sobre as privatizações, eu não tenho esperança que a luz vai baixar, mas eu tenho certeza que vai melhorar a qualidade do serviço e vamos acabar com os cabides de emprego também, né, pessoal? Eu queria ter essa fé que o senhor tem. Fala, doutor Ângelo, doutor Demerval lhe cortou aí. Não, mas o que ele falou vai ficar registrado na memória da doutora Márcia. Daqui 5 anos ela vai lembrar. E daí vai lhe cobrar, né? Mas o que eu lhe perguntei, doutora Luiz, eu pedi para o senhor citar alguma coisa boa desse governo que está aí. Esse governo não me representa? Não votei nele? Mas ele é de direita. Por quê? Posso falar eu, doutora?
O representante do Bolsonaro, deixa o doutor Demerval falar. Representante não, aí. eu sou representante dele, doutora Luiz, mas vou falar. Um Bolsa Família de R$400, né? Um 13º do Bolsa Família. Até novembro, depois das eleições, terminou. Doutor Demerval, mas não teve esse 13º salário aí do Bolsa Família. Não, vai ter, já está legalizado, já está Mas vai ter desde o primeiro ano de governo, ele prometeu esse 13º e não teve até agora. 400 milhões de vacinas no braço do brasileiro. No eleitoral talvez tenha. Graças à CPI, da vacina. Não, ajudou bem bastante. Atrasada, né? Bem atrasadas as vacinas. Isso. A esquerda... Também, doutor Demerval, mais de 600 mil mortos. A esquerda... A vacina não chegava. A esquerda, ela diz que o governo do PT foi muito bom para o país, etc. E tal. O Lula é uma pessoa egoísta. Ele só vê o lado dele e do seu compadrio. Por exemplo, se ele gostasse dos pobres, se ele tivesse afeição pelos pobres, ele está no poder lá, ele teve no poder 8 anos, né? Então, já que nós estamos em época de imposto de renda, a tabela do imposto de renda ela está desatualizada em não sei quantos %. Hoje, o limite de isenção para não pagar imposto de renda deveria estar em 5, 6 mil reais. Está em 2.700, 2.800. Por que, se o PT tivesse sido um governo bom, não tinha atualizado essa tabela? Por quê, doutora Márcia? Por que o Bolsonaro não faz agora, doutora Luiz? Explica, doutora Márcia. E por que o Bolsonaro não faz agora que ele está no poder, então? Mas há 6 anos... 6 anos... Não, é que o Lula teve 8 anos de mandato, depois mais quase 8 com a Dilma. É que o PT ia atualizar essa durante tabela. esse tempo... Mas depois do PT já faz 7 anos, não houve Quem tem que atualizar essa tabela é o Bolsonaro, doutora Luiz. Doutora Luiz, quer que eu explique, né, doutora Luiz? É o Paulo Guedes. Isso. Por que ele não fez essa atualização? Por que não fez? O presidente Lula já falou em inúmeras oportunidades que ele conversou com todas as camadas da população, com representantes de sindicatos, representantes patronais, todos os representantes, né, de todas as áreas da sociedade, com o objetivo justamente de mexer nas taxações das grandes fortunas e no imposto de renda. Sim. Todos concordaram. Foi feito, então, esse projeto de lei, foi enviado, né, para o Congresso para que fosse votado e está até hoje dentro de uma gaveta. Simplesmente não foi votado, embora tivesse o apoio de toda a representação social. Agora, pessoal, sabe por que o Lula aceitou isso, que nem um cordeirinho. Não, mas, doutora Luiz, veja bem, no Congresso, se isso não é pautado, não se pode fazer nada. Doutora Márcia, o político, não tem, ele joga para a torcida. Por isso que agora é o momento da gente eleger. Político joga para a torcida. E muitos deputados de esquerda. Doutora Márcia, político nada presta. Eu vou citar um caso agora do próprio Bolsonaro, que ele vetou lá uma lei que eu não lembro qual é agora, e disse, eu vou vetar e vocês derrubam meu veto, tá? Vocês derrubam meu veto porque eu não quero ficar mal com a... Político é assim, a esquerda, a direita, nada presta. Mas ele tá mal agora, bota tudo no caldeirão, tempera com açúcar, essa é uma coisa só. O que o senhor me diz do ministro da Educação dele agora, que distribui verbas de acordo com os pastores, com a indicação dos pastores? Como é que é? O que o senhor me diz disso? Do que o ministro da Educação distribui verbas de acordo com a indicação de 2 pastores. Quem tem que dizer isso é o doutor Demerval. Doutor Demerval que tem que dizer. Eu não sou bolsonarista. Não. O colega está correto isso aí. O senhor não é petista e também fala do Lula. Desculpa, doutora. O senhor defende o governo de direita? Eu falo da direita, falo da esquerda. Eu não tenho rabo preso. Agora, eu cansei de dizer, não tenho rabo preso. Eu não sou bolsonarista. O bolsonarista. faz o certo, que Deus sempre fala da esquerda, sempre fala da direita e não se posiciona. Não tenho o rabo preso. É muito grave. Eu não sou bolsonarista. Volto a afirmar, eu não votei nele. Agora, foi pregado pela Globo, que era terra arrasada, que o Brasil está andando, a economia está andando, o dólar está baixo, a inflação está um pouquinho acima da meta. O dólar está baixo porque a Selic foi jogada lá para cima. Eu não vejo o Brasil essa coisa que veio uma pandemia, gente, o mundo inteiro está em dificuldade. O doutor Demerval só diz que não há corrupção no governo. E esses escândalos no Ministério da Educação...
Eu não vi, É um escândalo isso. É um escândalo. A CPI qualquer tentou, país do mas mundo não achou, derrubava o né? governo. Qualquer País do mundo derrubava o governo. A CPI tentou, acharam corrupção, Não digo a CPI, eu digo o Ministério da Educação, distribuindo verbas de acordo com a indicação de 2 pastores a mando do Bolsonaro. O problema todo é o seguinte, contra os políticos ninguém pode, não adianta. Eu só vou perguntar aqui para vocês uma coisa. Vou perguntar uma coisa para todos os 4 que estão aqui na bancada. Os políticos em geral do Brasil querem o Moro como presidente? Não. Não, né? É unânime, né? Não. O Sérgio Moro, o Sérgio Moro, eu já falei, a minha posição... Não tem condição moral. Não tem condição moral de ser presidente. Eu só queria saber se vocês... que nem o Brasil doutora não Luísa, conhece. Talvez o Sérgio Moro fosse um bom presidente, eu não sei, mas ele está queimado com a direita porque abandonou o Bolsonaro e virou a casaca. E queimado com a esquerda porque condenou o Lula. O motivo dos políticos não quererem o Moro como presidente, por isso a dificuldade de apoio, é que político não quer um linha dura lá na presidência. Também é verdade. Linha dura também é verdade. Um incorruptível, né, doutora Luísa? Exatamente. Doutora Luísa, doutor Demerval, ele se corrompeu na Lava Jato. Estão delirando. Já começaram a delirar agora. Ele se corrompeu. Essa rigidez. Ele destruiu a economia. Essa rigidez do Sérgio Moro destruiu a economia, demonizou a política porque tinha interesse se tornando político. Político não roubaram nada, quem roubou foi o Moro. Não tem condição ética nem moral de ser presidente da República. Não tem ética nem moral. Eu acho, nem colega, intelectual, porque é um indigente intelectual. Doutora Márcia, eu acho que ele não tinha interesse político algum. Não, você não tem certeza disso. Ele tinha a intenção de ser ministro do STF. Ele tinha a intenção de ser ministro do STF. Quantos da Lava Jato saíram para cargos políticos, para concorrer a cargos políticos? Dallagnol, eu concordo. Sérgio Moro foi corrompido primeiramente pela vaidade. Também, coisa concordo. Que o juiz não tem que ter. Subiu para a cabeça, O juiz não tem que estar em holofote. Problema do Sérgio Moro foi condenar poderosos. Imagina esse homem no poder do Brasil, vai ser pior que o Bolsonaro. Problema do Bolsonaro encantar a população, foi condenar poderosos. Gente poderosa no sentido político, poderosos no sentido de numerário. É muito difícil, é muito complicado condenar essas pessoas. Aí vem a retaliação, vem a consequência. A retaliação é do povo. O medo que eles tinham de ser julgados pelo Sérgio Moro era escancarado. Isso me faz lembrar que uma juíza aqui de Porto Alegre, da Justiça Federal, o doutor Demerval também conhece ela, a doutora Luísa Dias Cassales, que eu até tive vários embates com ela nas salas de audiência. Todo criminoso tinha um medo terrível de que o processo fosse ser julgado por ela. Assim, os políticos tinham medo, tinham o mesmo medo que tinham da doutora Luísa Cassales para julgar os processos dele. O réu, que é um juizinho bonzinho, cheio de compadrio, agora a linha dura que nem Sérgio Moro, eles fogem que nem o diabo da cruz. Eu teria medo também, doutora Luísa. Eu ficaria apavorada. Se a senhora fizer alguma coisa de errado, tem que ter medo mesmo. Se fizer alguma coisa de errado, tem que ter medo, né, doutor Demerval? Que não tem um pingo de imparcialidade por um juiz suspeito. Pessoal, tá chegando ao final do nosso programa. Nós temos 1 minuto para cada um para se fazer as nossas despedidas e considerações. Eu posso começar, então, agradecer ao doutor Soster, então, por nos possibilitar esse espaço novamente na GESUL TV. Sempre bem-vindo o espaço para a nossa manifestação. Dizer do prazer de retornar a ver os nossos colegas e amigos, que fazia tempo que a gente não nos via, e dizer que é sempre bom ter essa oportunidade de poder manifestar nossas opiniões, tanto jurídicas quanto políticas, que sempre para nós é motivo de prazer. Agradecer a todos, então, desejar uma boa semana a quem estiver nos assistindo. Muito obrigado e boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade desse programa, né? O convívio com essa bancada, e dizer para o nosso telespectador que tenha confiança no Brasil. As eleições estão chegando, vai vir os debates, e que vença o melhor e que vença o Brasil.
Obrigado a todos. Eu quero agradecer também a esse programa que nos dá tanta alegria, apesar dos assuntos serem tão nebulosos, né, e as opiniões tão divergentes, mas é muito bom estar aqui, é muito bom. Estava com muita saudade dos meus colegas também, então é muito bom. Mas eu vou ter que contestar o doutor Demerval, assim, ele disse que o Bolsonaro fez muitas coisas boas. Em 3 anos e 3 meses, o doutor Demerval conseguiu dizer 2 ou 3 coisas que o Bolsonaro fez, e sendo que uma delas, o Bolsa Família, já era um projeto do governo do PT, né? Então, só uma continuidade para tentar se reeleger, né? A gente sabe disso. E é muito bom estar de volta, e quero acrescentar também que o nosso programa vai ser gravado de 15 em 15 dias. A cada 15 dias nós teremos um programa inédito. E era isso. Obrigada. Doutora Márcia? Bem, gente, eu gostaria de agradecer pelo espaço, porque é muito importante a gente ter esse espaço para defender a democracia, né? Para a gente conseguir assim, colocar as nossas ideias, para a gente defender o nosso posicionamento. Dizer que a gente realmente, né, não pode perder as esperanças, nós temos que esperançar sempre, porque nesse momento faltam 283 dias, 3 horas e 56 minutos para o fim desse desgoverno absurdo e horroroso. Agradeço muito também ao doutor Soster, agradecemos a GESUL TV, né, toda essa oportunidade, principalmente aos meus colegas, os diretores, né, a doutora Ângela e o doutor Aloísio, agradecer muito pelo convite para a participação, me sinto bastante honrada com isso e muito feliz de poder estar próximo de todos vocês, né? Então é isso, gente, até a próxima semana. Completando aquela manifestação que eu fiz sobre o Dr. Celso Antônio Soster, eu queria acrescentar o seguinte, que eu conheço ele há 48 anos, desde 49 anos, eu acho, e nesses 49 anos que eu o conheço, não existe uma mácula no nome dele. Olha, e é tempo, 49 anos. Né? Conheço ele desde 73, vai fazer quase 50 anos. Né? Então, porque é uma figura com todos os predicados que é inerente a um ser humano, e ele reúne essas qualidades com muita propriedade. Então, dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores e aos membros aqui da bancada, e me despeço dos nossos telespectadores, dizendo que nos aguarde até o próximo programa.